Olá, professora! Olá, professor! Tudo bem com vocês aí? Hoje o Sim para ABC volta aqui em tela para a gente conversar alguns assuntos importantes. Então, estamos aqui, eu e o Dr. Danilo, do nosso jurídico, para conversarmos aí sobre o final desse semestre. A gente está chegando no final do semestre, está todo mundo cansado, doido para entrar em férias, porém, essa também é uma época em que as demissões podem acontecer. Em todos os segmentos da nossa categoria, né? Seja na educação básica, no ensino superior, no sistema S, as demissões podem acontecer. Vamos lembrar que no final do ano passado a educação básica não teve demissões, porque nós tínhamos aí uma decisão do TRT com 90 dias de estabilidade. Porém, isso já passou e agora essas coisas ruins podem acontecer. Danilo, qual é o prazo para as escolas demitirem? A gente tem aí muitas escolas entrando em férias no dia 1º de julho, mas tem escolas também muitas entrando em férias no dia 29 de junho. Então, qual é o prazo máximo para a escola demitir agora? Último dia letivo. Então a gente tem que olhar o calendário escolar para verificar qual que é o início das férias e aí o prazo permitido para demissão imotivada por iniciativa do empregador é o último dia letivo, até o último dia letivo. E como é que fica essa questão de aviso prévio se nós estamos entrando em férias coletivas nesse momento? Como é que é a diferença de aviso prévio indenizado, trabalhado? Como é que é isso para o professor? Então, geralmente o aviso prévio ele vai ser indenizado. Então, no termo de rescisão do contrato de trabalho, que a gente vai falar daqui a pouco, tem que constar aqui o pagamento daquela rubrica, não se exige o trabalho, né? O que não pode ocorrer é aquela forma de o aviso prévio trabalhado em casa, uma maneira de empurrar para frente o pagamento das horas acessórias, isso a jurisprudência do TST não permite. Mas e se a escola resolve não seguir isso à risca? Quais as consequências? Consequências, previsão da Convenção Coletiva de Trabalho da semestralidade, garantia semestral do salário. Então, demitiu no dia 2 de julho, ou o professor estava afastado quando ele retornou, deu uma demissão ali no meio das férias dele, não importa. A escola é obrigada a pagar o semestre todo seguinte, ou seja, o segundo semestre de 2026 deverá ser pago a título de indenização e isso conta como tempo de serviço para fins de INSS, ou seja, se entrar na ação da justiça para cobrar isso, vai ter que ter cobrança como verba salarial, porque o professor vai ter direito de contagem de tempo de contribuição. O que o professor deve fazer? Ele recebeu uma carta de demissão, ele tem verbas rescisórias para receber também. O que ele deve fazer? Como é que é o passo a passo a partir do momento que houve a demissão? Pois bem, da data do aviso da demissão, o empregador tem 10 dias corridos para a quitação das verbas rescisórias. Não pagando essas verbas em 10 dias, gera a multa, que a gente chama multa do artigo 477 da CLT, está prevista lá nos parágrafos 6º e 8º do artigo 477 da CLT, correspondente ao último salário do professor, né? Pagando esse valor ali nos 10 dias, o empregador vai agendar, né, a homologação, às vezes pode até passar um pouco o prazo, não é razoável que passe muito, mas o professor vai ter em mãos um documento chamado TRCT, Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho. E ali vai constar todas as verbas, as rubricas ali. Então tem que constar algumas rubricas, sim, que são essenciais. Quais são as verbas rescisórias que o professor tem que receber? Porque a gente fala, tem que receber verbas rescisórias, mas a que elas se referem exatamente? O que tem que ter lá no TRCT que você falou, Danilo? Vamos lá. Tem que constar lá? Pode constar, na maioria das vezes, consta saldo de salário, salvo quando já ocorreu o pagamento do mês inteiro, então trabalhou 30 dias em junho, né? E aí já recebeu o molerite de junho, então não tem saldo de salário, porque não trabalhou em julho, né? Saldo de salário, 13º proporcional,
férias proporcionais, aí as férias conforme o período aquisitivo, aviso prévio de 30 dias, mais aviso prévio proporcional ao tempo de serviço, ou seja, a cada ano de trabalho que o empregado tem, acrescem-se 3 dias, no máximo de 60 de proporcional. Ou seja, o professor trabalhou 20 anos na escola, vai receber 30 dias de aviso prévio mais 60 dias de aviso prévio proporcional, porque é a multiplicação de 3 dias vezes os 20 anos. Trabalhou 21, 22, 23 anos, os 60 dias é o máximo, né? Então, no máximo, 90 dias dos avisos prévios. Tá, então 60 é esse limite, mas a hora que somar toda a verba de aviso prévio, pode bater nos 90 dias, dependendo do caso. Exato. Não é isso? Uhum. E o fundo de garantia, como é que fica? O empregador é obrigado a... Agora, pelo E-Social, costuma ser mais simples, né? O empregador dá baixa no vínculo de emprego pelo E-Social, o professor já consegue acessar o seu FGTS. Claro que se ele aderiu àquela forma de saque aniversário, aquelas outras situações emergenciais na época da pandemia, há alguns impedimentos para o saque do FGTS, mas não havendo nenhum desses impedimentos, ele saca o FGTS, baixa o aplicativo FGTS no celular, ele consegue ver ali tudo e solicitar por ali. Se tiver dúvida, vai a uma agência da Caixa Econômica Federal. Isso quanto ao FGTS. Tá, e tem a multa do FGTS. Sim, deve constar também lá no extrato do FGTS uma multa de 40% sobre a totalidade dos depósitos feitos em conta vinculada do trabalhador, os depósitos fundiários. Mesmo se ele sacou antes, valor, não importa. Tudo que o empregador depositou ali. Mas começou um vínculo de emprego com o CNPJ e depois foi para outro. Tem que considerar tudo. É contrato único, súmula 129 do TST, empregador único, e a sucessão de empregadores, artigo 448 da CLT, artigo 10 da CLT, garantem a continuidade do contrato. Então, ele tem que verificar todas as contas de FGTS. Às vezes muda alguns cadastros, ele tem mais de um extrato de FGTS, mas ele tem que considerar tudo e tem que constar essa multa sobre todos esses depósitos. Seria interessante, então, que o professor, a professora, ouve a demissão, vai lá, vai entrar no aplicativo, vai até a agência, vai resgatar o seu fundo de garantia. Não seria interessante que essa pessoa também pedisse um extrato analítico, até para ter noção se tudo aquilo que foi depositado está correto, se não ficaram meses em aberto. Às vezes o professor ficou muitos anos na escola, né? E aí teve o período da pandemia, que teve assim um certo rebuliço nos depósitos. Não é interessante que se tenha esse extrato analítico e se esse professor, essa professora, se tiver dúvida, traz aqui no sindicato para a gente dar uma olhadinha se está tudo bem mesmo? Exatamente. Tá, porque aí qualquer problema a gente pode cobrar da empresa, da escola. E aí você falou do seguro-desemprego. O seguro-desemprego só tem direito aquele professor que foi demitido daquela escola e ele não tem mais nenhum outro vínculo empregatício. Estou certa? Exato. Porque às vezes dá aula em 2 escolas, 3 escolas, nossa vida é isso. Né? E também, algumas vezes, impede-se o acesso ao seguro-desemprego quando tem uma empresa, mesmo MEI, ME, aberta. Então, tem que comprovar que ela está inativa, eventualmente cabe até ação contra a Caixa Econômica Federal. Tá, então fiquem atentos e atentas, qualquer dúvida para correr para cá, pessoal. E Danilo, mais uma coisa aqui para a gente aprofundar. Nós estamos falando daquilo que é verba rescisória, que está previsto, enfim. Mas nos nossos diversos segmentos, seja educação básica, seja superior, sistema S, existem outros direitos que estão assegurados na Convenção Coletiva de Trabalho. Por exemplo, o superior tem plano de saúde garantido em convenção. O superior também tem uma parte do reajuste que será pago no segundo semestre, né? Na educação básica existem alguns direitos, tem a PLR para esse pessoal todo. E a PLR, que é a participação nos lucros e resultados, ela tem previsão para até outubro, até 15 de outubro, né? Que a gente casa isso lá com o dia do professor, aquela coisa toda. Se o professor está sendo demitido
Agora, como é que ficam esses direitos que estavam mais relacionados ao segundo semestre? Então vamos lá. PLR, então é devido pagamento integral da PLR. Plano de saúde, se existe no plano de saúde o pagamento de cota à parte, se o empregado participa também desse pagamento, não é feito totalmente o pagamento pelo empregador, ele tem direito a manter esse plano de saúde, isso é uma regra da ANS, tem lei federal sobre isso, desde que ele arque com a cota à parte do empregador. Temos ainda a estabilidade a estabilidade de pré-aposentadoria, então não é possível fazer uma demissão para quem está há 2 anos da aposentadoria. Nós temos a indenização adicional para professores com 50 anos ou mais, então além do aviso prévio desses outros direitos, 15 dias a mais de indenização para professores que são demitidos com mais de 50 anos de idade. E tem essa história da aposentadoria. Se o professor estiver há 2 anos da sua aposentadoria, ele não pode ser demitido. Não pode ser demitido. Se for demitido, novamente, nós ou pedimos a readmissão ou judicialmente pleiteamos a readmissão, e esse período deve contar como tempo de aquisição, ou seja, tempo de contribuição para fins de aposentadoria. Tá, então muita atenção, pessoal. Está há 2 anos da aposentadoria e foi demitido, corre aqui no sindicato, porque precisa reintegrar, precisa acertar essa situação. E nós temos aí um bônus de algumas convenções, principalmente na educação básica, que é a demissão em relação à idade do professor. Se o professor tem 50 anos ou mais, ele tem direito a 15 dias de salário. Isso. Tá bom? Então tem mais meio salário aí para receber. Convenção do básico, exato. Ótimo. Bolsa de estudos, né? Sim, importante. Então, deve ser garantida até o final do período letivo, do ano letivo. Né? Então, até o final do ano, as bolsas de estudos devem ser garantidas. Em caso de dispensa sem justa causa. Se tiver plano de saúde, ele deve ir até o final do ano, que é o que tem lá no superior. A educação básica não tem isso, mas o superior tem. E para as escolas que não tem isso previsto em convenção, mas que oferecem o plano de saúde, se você paga uma pequena parcela, para fins de cálculo, imagina que o seu plano de saúde custa R$500 e você paga, sei lá, 50. Mesmo assim, você tem o direito de manter esse plano, a escola tem que te avisar isso, correto? E aí você passa a pagar o valor integral, mas você não é excluído do plano, não tem que começar um plano novo, não tem que ter carência, nem outros valores. Tá correto isso? Correto. Perfeito. E tem um exame médico? Sim, exame médico, além dos periódicos, nós temos o demissional. É importante que, por mais que às vezes seja protocolar demais, o professor que eventualmente tem alguma doença relacionada ao trabalho, ele reporte isso, leve exames médicos, porque em alguns casos deve constar isso no exame médico. Mesmo não constando isso, eventualmente de modo, na esfera judicial nós conseguimos comprovar para eventualmente alegar uma dispensa discriminatória, alegar uma doença do trabalho e sua consequente indenização. Então acho que você tocou num ponto importante. Professores e professoras, quando a gente vai fazer um exame médico demissional, é muito importante relatar para esse médico qualquer coisa que você sinta ou tenha sentido. Às vezes a gente vai para um exame desse tipo achando que é uma mera burocracia, vai botar um carimbo num papel, mas você precisa relatar todos os problemas que você tem. Então se você teve, a gente pode falar de problemas psicológicos também, psicossociais, emocionais, estamos aí com a NR1 sendo implantada, né? Então é importante relatar, olha, eu tive depressão, tenho varizes, tenho um problema de coluna, tenho um problema de voz, um burnout, enfim, tudo isso precisa ser dito, ok? Para que a gente possa também poder discutir essas coisas depois. É isso. Exatamente. Importante que esse exame, o empregado não custeie, é o empregador quem deve custear. Certo, a empresa, a escola no caso, que paga o seu exame demissional.
tá bom? E é melhor não aceitar fazer todo o processo de rescisão sem o exame, né? Tem que ter a garantia de entregar a cópia do exame lá. Exato. Tô certo? O empregado tem direito a manter uma cópia. Então tá bom. Então, pessoal, acho que nós vamos parando por aqui, né? Desejando que todos esses problemas não aconteçam, mas qualquer problema é preciso correr aqui para o sindicato. Pessoal, sindicato somos todos e todas nós. Nem toda demissão é igual, os casos são individuais, são particulares e a mínima dúvida que você tiver, entre em contato com o SimproABC. Nós estamos aqui para isso, para acolher, para tirar dúvidas. Não esqueça de se sindicalizar, ser sócio do SimproABC, contribuir para a nossa categoria, contribuir para a gente continuar conquistando e validando esses direitos. E se você precisar de um processo lá na frente, nós sempre estaremos aqui. Conte conosco, lembra que você é o próprio sindicato e nós estamos todos e todas juntas, ok? Danilo, muito obrigada. Nós que agradecemos e lembrando que férias é descanso. Exatamente. Não devem ser enviadas mensagens. Não aceitem, professor. Façam uma denúncia aqui no sindicato. Nada de mensagenzinha, nem para bom dia, nem para mostrar a pintura nova da escola, hein, pessoal? Não pode interromper férias por nada nesse mundo, ok? Qualquer coisa corre aqui.